Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um estudo da nossa jornada no livro do Apocalipse. Agora, hoje entrando um pouquinho atrasado, mas graças a Deus, o Senhor nos dá esse privilégio de estarmos aqui juntos para conversarmos sobre, continuarmos, darmos sequência ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Seja muito bem-vindo, o pessoal está chegando aí, o Alan, a Andresa, que bom que vocês estão por aqui para a gente poder seguir em frente. Priscila chegou aí, olha aí. Seja bem-vinda, Priscila. Hoje é o nosso Ana Paula, também está aí sempre. Então é isso aí, a gente vai chegando, vai colocando aí o nosso boa noite para a gente registrar a sua presença e a gente sempre lembra, né, que os nossos vídeos anteriores, todos os nossos vídeos dessa jornada, eles estão salvos aqui na página da igreja no Facebook e também depois eles são lançados lá no canal da igreja no YouTube. Então você pode depois assistir com calma, rever, né, dar uma olhada, né, fazer suas anotações. Então isso é importante da gente poder ter essa oportunidade. O conteúdo lá vai ficar disponível, enfim, de forma livre, né, de forma free, para você poder baixar, ler, estudar, enfim, continuar aprofundando aí os seus estudos. E se você for tendo alguma pergunta enquanto a gente está conversando, você pode apresentar aí e a gente tenta responder ao vivo. Se não conseguir responder em tempo, a gente responde depois aí nos próprios comentários. Bem, queridos, eu queria começar hoje. Hoje a gente vai estudar o capítulo 19, versículos de 1 a 10. Eu queria começar apresentando aquilo que a gente poderia chamar assim, de uma organização didática do nosso estudo. Algumas coisas que a gente já vem praticando, né, e queria deixar um pouco claro essa metodologia para você também entender mais ou menos como é que é a nossa ordem de explicação e algumas outras coisas que eu vou tentar ser mais, digamos assim, mais fiel, né, nessa estrutura a partir de agora. Em primeiro lugar, a gente sempre começa fazendo, né, todo vídeo nosso, a gente tem um momento de recapitulação, para você entender um pouco do que veio antes, relembrar, né, e especialmente aquela pessoa que está assistindo pela primeira vez, às vezes a pessoa pega lá offline no YouTube, né, está acompanhando offline no YouTube, não tem muita ideia do que veio, o que a gente vem construindo ao longo dessas semanas. Então a gente oferece aí, começa com uma recapitulação. Em segundo lugar, a gente apresenta o capítulo, né, que a gente está trabalhando, qual é o tema, o assunto principal desse capítulo e como é que esse conteúdo está organizado ali, quais são as divisões, as subdivisões de cada capítulo. E aí depois a gente segue o estudo versículo por versículo. Às vezes a gente junta 2 versículos, enfim, mas em geral, versículo por versículo. Então a gente vai identificar os versículos que estamos tratando, vamos apresentar as passagens do Antigo Testamento para você anotar qual a referência daquela parte, daquela sessão. Eu tenho notado que às vezes eu apresento muitas referências ao Antigo Testamento e pode ser que a pessoa não tenha tempo ou condições de fazer essa anotação. Então eu vou tentar enfatizar mais esse aspecto para você poder perceber aí quais são os textos do Antigo Testamento que estão em conexão com os textos do Apocalipse na medida que a gente vai expondo. E por fim a gente vai explicar o sentido bíblico daquele versículo e indicar aí qual é a mensagem, que aplicações nós podemos extrair de cada parte. Então é mais ou menos a metodologia que a gente já vem seguindo, mas eu acho que eu nunca parei para fazer essa apresentação
e acho que é interessante ficar isso claro aí, especialmente para outras pessoas que estão acompanhando, que não vêm acompanhando desde o início, né? Então, começando pela recapitulação. Então, vamos dar uma olhada como é que a gente fez para chegar aqui no capítulo 19. Então, a gente tem várias sessões aí do livro do Apocalipse, mas destacando aí o capítulo 12, porque o capítulo 12 ele marca uma virada no livro do Apocalipse, tá? É o início da segunda metade, ou da metade final do livro do Apocalipse. O que a gente tem ali, né? O Apocalipse começa a apresentar para a gente os representantes malignos do combate espiritual que a igreja trava nesse mundo. Então, a partir do capítulo 12, nós somos apresentados ao diabo, a primeira besta, que é o anticristo, e o falso profeta, que é a segunda besta. E aí, de lá para cá também, a gente foi vendo por diversos ângulos, essa luta que os agentes malignos travam no mundo contra Deus e contra o povo de Deus. Bem, na cruz, esse é um outro dado, a gente viu que o Apocalipse ele parte do pressuposto cristão de que na cruz Jesus Cristo venceu o diabo e as forças malignas. Então, Satanás ele está derrotado. Porém, a derrota de Satanás não significa inatividade. Ele continua ativo no mundo, em um processo que possui dias contados para o fim. Tá? Essa é a linha com a qual o Apocalipse trabalha. Satanás ele foi derrotado, ele tem o seu poder de ação limitado pela soberania de Deus, mas ele continua ativo no mundo. Os que creem em Jesus, aqueles que colocam a sua confiança em Cristo, que lavam as suas vestiduras no Cordeiro, que são selados pelo Espírito Santo, eles já são vencedores por causa da obra de Cristo. Mas aqui na Terra, eles têm uma missão ainda, que é a missão de testemunhar, de serem fiéis. Vamos falar bastante sobre isso hoje. E por isso, né, por essa posição, por esse posicionamento, eles acabam sendo perseguidos, tendo uma relação de perseguição do mundo contra eles. Eles podem até ser mortos. Porém, todavia, estarão nos céus, celebrando e adorando a Deus e a Jesus Cristo. Então, mesmo quando o cristão aqui perde a vida por conta da perseguição, ele tem a convicção de que estará com o Senhor nos céus celebrando. Muitas vezes o Apocalipse ele faz esse flash, né? Ele nos dá um flash da realidade dos salvos lá junto do Senhor. Então existe uma igreja que está nos céus adorando e uma igreja que está aqui na terra testemunhando. Especialmente aí nos capítulos 18 e 19, nós vimos que a ação maligna nesse mundo ela é descrita pelo Apocalipse com a expressão Babilônia. Então, Babilônia descreve esse sistema maligno presente no mundo, sistema marcado pelo pecado, que atravessa todas as estruturas da sociedade, desde a queda de Adão e Eva. Então, a Babilônia é um retrato desse mundo sem Deus, presente em todos os lugares, em todos os momentos históricos, em todas as nações. Historicamente, a gente vai ver essa manifestação da Babilônia, né, concretamente, historicamente, em poderes que atuam no mundo. Poderes políticos, poderes econômicos, poderes culturais, grandes líderes. Então, não é uma única pessoa. Né, não, o Apocalipse não trabalha com a perspectiva de que a gente tem que estar esperando uma pessoa que vai aparecer no final dos tempos, nada dessas coisas. O Apocalipse trabalha com a perspectiva do presente. Desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou no mundo, existe essa realidade. Então eu agora preciso estar, a posição do cristão aqui agora é de vigilância. Aqui, agora e para sempre.
seja na época lá dos apóstolos, seja há 1000 anos atrás, até Jesus voltar. A posição do cristão no mundo é de vigilância e oração, como ensinou Jesus. Então, na época de João, na época que o Apocalipse foi escrito, esse sistema da Babilônia estava presente historicamente na figura do Império Romano. Tá? O Império Romano encarnava a Babilônia, encarnava o espírito do anticristo, mas não está restrito àquela realidade histórica. Então, a Babilônia, ela sempre tem o desejo de influenciar, de dominar, né? A Babilônia quer ser adorada. Porém, da mesma forma que o mundo ele é a realidade da Babilônia, ele é a realidade do mundo, né? A gente até no último estudo falamos sobre essa expressão mundo, que o Evangelho de João usa para descrever essa realidade pecaminosa, né? O mundo jaz no maligno, então isso é idêntico à Babilônia. Agora, junto com a presença da Babilônia, há a presença da igreja, há a presença do reino de Deus, existe o testemunho dos cristãos. Então, a Babilônia não atua sozinha. A luta da igreja é promover o reino e não se deixar influenciar pela Babilônia. Por isso Jesus vai dizer, por exemplo, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Não é verdade? Porque a gente está nesse contexto, onde a gente precisa ser sal e a gente precisa ser luz. Porém, a gente pode entender também de uma outra forma, que nesse contexto de trevas, Deus ele semeou sal e semeou luz. Quem é o sal e quem é a luz para esse mundo? Somos nós, a igreja, o povo de Deus, aqueles marcados pelo Evangelho e pela graça de Deus. Então, a nossa esperança, né, em termos de vida cristã, não é vencer o mundo. Tá? A gente vai pregar o Evangelho, a gente vai viver como igreja, a gente vai trabalhar em prol do reino, porém, todavia, a nossa expectativa é o fim desse mundo. É a realidade de um novo mundo que Deus vai trazer com novos céus e nova terra. Então, esse é o assunto do Apocalipse. Não é a expectativa da continuidade para sempre desse mundo. É o novo mundo que o Senhor vai trazer. Assunto, inclusive, também do nosso último vídeo. Então, o fim da Babilônia pelo juízo de Deus é a condição para a chegada da Nova Jerusalém. Bem, então essa seria a nossa recapitulação, para a gente ter uma ideia, né, pegando aí alguns temas anteriores. A gente falou bastante aí nessas últimas semanas sobre esse tema da Babilônia e, ufa, graças a Deus, passamos, né, ultrapassamos a Babilônia. E agora vamos para um capítulo muito, digamos assim, prazeroso, né, da gente ler e estudar, que é o capítulo 19, especialmente a primeira parte desse capítulo. Então agora eu quero apresentar para você o tema, como esse capítulo ele se organiza, ok? Então o capítulo 19 do Apocalipse ele possui duas partes principais. A primeira parte, versículos de 1 a 10, a segunda parte, versículos de 11 a 21. A primeira parte funciona como a conclusão de toda essa luta espiritual que vem sendo descrita, né, nesses capítulos até agora. Então, é o encerramento desse conflito. Ao mesmo tempo, antecipa a realidade final dos novos céus e nova terra, lá dos capítulos 21 e 22. Isto é, ele celebra o fim da batalha, todavia, a batalha de fato ainda não chegou ao fim, tá? Porque é parte da estratégia do Apocalipse. Ele, na medida que ele vai descrevendo, ele vai fazendo pausas para celebrar de forma antecipada a vinda de Jesus, a salvação que o Senhor vai trazer, a transformação do universo, a manifestação da justiça de Deus. Tá? Então, a gente está como se fosse uma jornada, de fato, né, onde a gente está
atravessando aí um terreno difícil, pedregoso, complicado, subindo, descendo, se machucando, sofrendo, e é aquele momento da pausa. A pausa que você para tomar tomar água, se alimentar, descansar, contemplar a natureza. Então, o Apocalipse ele tem momentos de pausa para a gente louvar e celebrar a salvação em Cristo. E depois, volta a caminhada, não pode parar, entendeu? Bota a mochila nas costas e segue em frente. Ou seja, o texto continua. É exatamente essa relação aqui que teremos entre as duas partes do 19. Teremos uma pausa na primeira parte, uma pausa para louvor, e depois temos a segunda parte do capítulo 19, os versículos 11 a 21, que vão iniciar, aí sim, a descrição final e definitiva da última luta espiritual entre as forças malignas contra Jesus e o povo de Deus. E aí a gente está caminhando para a iminência do juízo final, para de fato o julgamento e a derrota, né, definitiva das forças de Satanás. Então, podemos chamar os versículos de 1 a 10, ou seja, a primeira parte, que é o nosso tema hoje, de uma pausa para o louvor. Então, louvor é a palavra que define essa primeira sessão do 19. Os céus, o cenário celestial, o povo de Deus, os salvos, os anjos, todos eles louvam a Deus e convidam os leitores, os ouvintes do texto, também a louvar ao Senhor. Então, qual é o motivo desse louvor? Então, aqui nós vamos ter apresentados diversos motivos que se entrelaçam. O fim da Babilônia, isto é, o juízo de Deus sobre o mundo, o juízo de Deus sobre o pecado, o juízo de Deus sobre as forças malignas, ao mesmo tempo, a chegada definitiva de Jesus, trazendo o tempo da plenitude da salvação, novos céus e nova terra. Então, a segunda vinda de Jesus, ela é descrita numa imagem assim, muito bacana, que é a imagem da festa de casamento. Então, o momento da vinda de Jesus é essa grande celebração entre o noivo e a noiva, onde aí é curioso que a gente participa dessa festa de duas maneiras. Nós participamos dessa festa na medida que fazemos parte da noiva. A noiva é uma imagem corporativa, uma imagem comunitária para descrever o povo de Deus, mas também nós somos convidados para essa festa. É como se nós fôssemos convidados para a nossa própria festa de casamento. Então essa é a ideia que o Apocalipse apresenta aqui nesse texto. Então, essa sessão do 19, aí, 1 a 10, assim como todas as sessões de pausa do Apocalipse, como eu falei, ter esse tempo aí de respirar o oxigênio da esperança, nos fazer relembrar, olhar para frente, para o grandioso dia da vinda de Cristo, e mostrar que, apesar das lutas, de sabores da vida cristã, temos motivos para cultuar. A igreja, o que caracteriza a igreja? Qual é o traço distintivo da igreja? A igreja é uma comunidade de adoradores, que se reúne para adorar, para celebrar, porque o nosso Redentor está vivo. Com ele nós já somos mais que vencedores. Ele é fiel para cumprir suas promessas. Então são motivos que temos para nos reunir como igreja a fim de cultuar, oferecer louvor a Deus. Bem, então tudo bem, está acompanhando, tá legal aí. A deusa fala aqui, para o novo céu e nova terra, tem uma interrogação. Eu não entendi, deusa, a sua pergunta. Escreve mais explicadinho que depois para frente eu volto nela, tá bom? Então o capítulo 19, ele possui duas grandes sessões. Hoje nós vamos estudar a primeira sessão, cujo tema é
o louvor a Deus pela realização da salvação. Agora, você também pode anotar aí na sua Bíblia que essa primeira parte, isto é, os versículos 1 a 10, ela está subdividida em 5 partes, ok? Então vou falar aí para você anotar, hein? Pega a caneta aí. Os versículos 1 e 2, que são o primeiro, constituem o primeiro aleluia. Os versículos 3, o segundo aleluia. Os versículos 4 e 5, terceiro aleluia. Os versículos 6, 7 e 8, o quarto aleluia. E os versículos 9 a 10, que é o convite para o casamento do Cordeiro e relembra a missão da igreja. Então eu vou repetir para ficar claro para você. Versículos 1 a 2, versículo 3, versículo 4 e 5, versículo 6 a 8. Então essas 4 primeiras sessões são divididas em função da utilização da expressão aleluia. Então nós temos o primeiro aleluia, o segundo aleluia, o terceiro aleluia, o quarto aleluia. E aí a quinta parte é a parte que não tem o aleluia, porque é um convite para a celebração, a participação na festa de casamento do Cordeiro e também relembrando a missão da igreja. Ok? Então, bem, então nós já fizemos hoje, nós já fizemos a recapitulação, nós já vimos aí como é que esse capítulo está organizado, vimos qual é o tema, né, da sessão que a gente vai estudar hoje. E agora a gente vai entrar na explicação dos versículos desse conjunto. E aí, à medida que a gente for explicando, eu vou indicar para você os textos do Antigo Testamento relacionados a essa passagem e também vou, ao final, sempre indicar algumas aplicações que nós podemos tirar para a nossa vida. Ok? Tudo bem? Está acompanhando aí? Vamos lá? Você que foi chegando aí, boa noite para você, é um prazer, uma alegria, né, para você que está nos acompanhando ao vivo. Coloca aí o seu boa noite nos comentários para a gente poder, depois ao final, registrar, tá, nominalmente a nossa gratidão a você. E também você que não está acompanhando esse vídeo ao vivo, mas está acompanhando depois, offline, que Deus te abençoe, e é uma honra, uma alegria a gente poder estudar a Bíblia juntos. Lá no YouTube também existe uma parte onde você pode colocar perguntas, e em um determinado momento a gente vai estar respondendo todas essas perguntas também. Então a Deusa coloca aqui: a terra será restaurada para o novo céu e nova terra. Isso mesmo, Deusa. Isso aí eu não vou entrar nesse assunto hoje, será o nosso assunto quando a gente chegar nos capítulos 21 e 22. Né? Tá logo aqui, daqui a pouquinho vamos chegar nele, daqui a umas 2 semanas eu calculo. E a gente vai ver como é que vai funcionar, né, essa realização, a chegada de novos céus e nova terra. Tá ok? Bem, a primeira parte aí do texto, versículos 1 e 2, tá? Então, quais são os textos do Antigo Testamento que nós precisamos considerar para esse conjunto? Jeremias 51, 25, Salmo 79, Salmo 94 e segundo livro de Reis 9, 7. Vou repetir para você anotar. Jeremias 51, 25, Salmo 79, Salmo 94 e segundo Reis 9, 7. Bem, seguindo aí, a gente tem a seguinte explicação. O texto começa com a expressão depois dessas coisas, né, que significa depois das visões que ele teve antes. Tá? Então, esse depois dessas coisas, como a gente já viu outras vezes, não significa uma conexão cronológica, mas uma conexão literária. Ele diz que ouviu uma voz como de grande multidão. Essa expressão, grande multidão, ela repete aí no versículo 6 e também aparece lá em 7, verso 9. E justamente lá no capítulo 7, nós percebemos que
uma numerosa multidão serve no Apocalipse para descrever o conjunto dos salvos ao longo da história. A grande multidão daqueles que já estão no céu com o Senhor. Então essa grande multidão celebra a vinda do Cordeiro. Eles cantam aleluia. Então olha que interessante, gente. Essa expressão aleluia é uma expressão hebraica que está aqui transliterada para o grego e depois para o português. Você pode perguntar o que significa transliterada. Vou explicar. Quando uma palavra ela é transliterada, significa que ela é simplesmente transposta dos caracteres dos seus caracteres para os caracteres de um outro idioma sem ser traduzida. Ocorre que hoje, né, nós utilizamos aí os caracteres latinos, mas a língua hebraica utiliza outro tipo de caractere, ou seja, é o formato das letras que eu estou querendo me referir, né? Então, a representação gráfica das letras ela é diferente no hebraico, no grego e no alfabeto latino, que é o nosso. Então, o que é você transliterar? É simplesmente pegar esta palavra. Então, aleluia é uma palavra hebraica. Então, eu pego lá os caracteres de aleluia e passo para caracteres gregos, aleluia. Depois passo para caracteres latinos, aleluia, né, conforme no nosso idioma. Mas eu não traduzo. Esse que é o ponto, né? Então, aleluia, de fato, é uma expressão hebraica. O que significa aleluia? Significa louvai a Deus, né? É um convite, né? É um desafio, um chamado para se louvar ao Senhor. É uma expressão litúrgica que convida os participantes do culto a se enganjarem no louvor ao Senhor. É uma expressão clássica do livro dos Salmos, clássica do Antigo Testamento, né? Vários salmos usam essa expressão. Surpreendentemente, olha que dado interessante. Essa palavra aleluia, ela só vai aparecer no Novo Testamento aqui em Apocalipse capítulo 19, 4 vezes. Né? Essa repetição 4 vezes dessa expressão tão rara no Novo Testamento indica que estamos aqui num grande culto celestial. Essa é a ideia. Um grande momento de louvor a Deus. E a pergunta é, né? Por que eles louvam? Então, cada aleluia, cada expressão de louvor está conectada a um motivo, né? A um conjunto de motivos. Então, estamos aqui nos versículos 1 e 2 do capítulo 19. Então, nesse primeiro aleluia, ele é motivado pelo tema da justiça de Deus. O Senhor deve ser louvado, diz o texto, porque os seus juízos são justos, verdadeiros. Ele julgou a Babilônia. Então, o tema da justiça de Deus sobre o mundo é um tema assim muito importante e ele atravessa a Bíblia toda. Não é um tema simples, do ponto de vista teológico. Existem vários aspectos dele que precisam ser considerados. Então vou tentar fazer aqui uma síntese. Já falei disso em vídeos anteriores, mas acho importante a gente recapitular porque é um tema de fato complexo. Então, em primeiro lugar, você precisa entender o seguinte: Deus, ele é o Criador, certo? Então Deus é o Criador do universo. Na medida que Deus é o Criador do universo, ele não só criou o mundo, mas ele estabeleceu os parâmetros, as leis, as regras para essa criação funcionar de forma adequada, de maneira correta. Então Deus ele criou o mundo, estabeleceu as leis para o mundo, ok? Ora, existem aqueles, pulando um monte de coisa, mas chegando nesse ponto, existem aqueles que seguem a vontade de Deus,
aqueles que reconhecem Deus como Criador, como Senhor, e se submetem às leis dele. E existem aqueles que não reconhecem Deus como Senhor, que ignoram o senhorio de Deus e simplesmente zombam da vontade do Senhor. Ok? Então, há dois grupos, aqueles que levam a sério a lei de Deus e aqueles que ignoram a lei de Deus. Ora, Deus ele precisa ser justo. Deus ele precisa ser justo com ele mesmo, né? Porque um Deus justo não pode conviver com a injustiça naquilo que pertence a ele. Ele continua sendo o Deus desse mundo, ele continua sendo o Senhor dessa criação, né? Então, trazendo a ideia de casa, né? Ele é o responsável por essa casa, então ele não pode ser cúmplice das injustiças dessa casa, ok? Deus também precisa ser justo com aqueles que obedecem, porque, veja, aqueles que reconhecem Deus como Senhor fazem uma opção, né, dizendo, olha, eu acredito nesse Deus, eu acredito que Ele é Senhor e me submeto à vontade dEle. Tá? Então, esses precisam ser, Deus precisa ser justo com eles. Agora, como é que Deus conjuga justiça e amor? É um tema difícil. Bem, através do Evangelho. Então, o Evangelho, a cruz, tá, é o encontro da justiça com o amor. Né? Eu gosto muito dessa imagem. Né? Na cruz, a justiça e o amor de Deus, eles se encontram. Tá? Por quê? Porque ali, Deus, ele realiza a justiça dele sobre o mundo e sobre o pecado em Cristo. E assim ele possibilita o perdão. Ele oferece o perdão à humanidade por meio de Cristo. E ainda adia o juízo. Ok? Então, isto é, Deus, embora tendo o poder de simplesmente pôr em operação as leis que ele mesmo estabeleceu no mundo e cobrar desse mundo a sua iniquidade, a sua incredulidade e acabar com tudo, né? Mas o que Deus fez? Deus, por amor, né, a justiça se encontra com amor, então ele oferece perdão por meio de Cristo. Agora, nem todos creem no Evangelho, nem todos reconhecem Jesus, o seu ministério, a sua obra, nem todos se apropriam daquilo que Cristo fez. Então, eles estão sob juízo. Mas Deus, por misericórdia, ele adia esse juízo até o grande dia do juízo final. Tá? Então, esse juízo é adiado até aquele momento, para que essa paciência de Deus é a paciência que ela permite, né, o arrependimento, a conversão, a pregação do Evangelho pela igreja, o testemunho da igreja. Então, todo esse cenário que a gente já vem vendo aí ao longo dos capítulos. Alguns textos importantes, né? Salmo 94, 3 a 10, tem umas frases assim, interessantíssimas sobre esse ponto. Né? O salmista diz assim, abre aspas para o salmista, Salmo 94, versículo 3. Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios exultarão? Eles, os ímpios, despejam palavras arrogantes. Todos esses malfeitores enchem-se de vanglória. Então, o salmista está perguntando para Deus, Deus, até quando? Os ímpios estão despejando palavras arrogantes, estão se vangloriando. Continua. Massacram teu povo, Senhor, oprimem a tua herança. Matam as viúvas, os estrangeiros, assassinam os órfãos e ainda dizem, o Senhor não nos vê. O Deus de Israel nada percebe. Percebe qual é a questão? Então, o salmista, ele levanta a seguinte questão, olha, Deus, o Senhor é justo, só que aqui na terra, né, a injustiça está rolando solta. Aqueles que não seguem o Senhor estão zombando do Senhor e massacrando o teu povo, aqueles que te obedecem. E dizem ainda ao Senhor, esse Senhor aí que vocês dizem aí,
ele está cego para nós. E aí, né? Então, o texto completa dizendo o seguinte, né? Insensatos, será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará, não os deixará sem castigo. Então, haverá um momento que Deus vai exercer essa justiça, respondendo ao clamor do povo dele. Tá? O Salmo 79, verso 10 diz assim: porque as nações haverão de dizer, onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, diante dos olhos do povo de Deus, mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Então, esse é o clamor, exatamente esse é o clamor da igreja do Apocalipse. Uma igreja que está sendo perseguida, pessoas estão sofrendo, né? Essa era a realidade, isso não é questão retórica, não. Era a realidade histórica que os cristãos estavam vivendo sob o domínio do Império Romano. Então, lá no capítulo 6, verso 10, nós vimos que a igreja oferece a Deus a seguinte oração: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Entende? Então, assim, dessa forma, quando a Bíblia fala de vingança, né, e aí é um ponto importante, eu já falei disso, não me lembro quando, né, mas em vídeos nossos anteriores, a gente já tocou nesse assunto assim de forma pormenorizada. Mas quando a Bíblia fala de justiça, de vingança, ela está pensando em justiça. Tá? Então, percebe? A vingança de Deus, né, é a retribuição àqueles que não só desonram a Deus, como perseguem aqueles que obedecem a Deus e rejeitam a oferta de Deus de perdão. Então, a vingança de Deus, ela é justa porque, na verdade, Deus apenas retribui o que Ele mesmo estabeleceu nas suas leis. Então, as leis que Ele estabeleceu como Criador são as leis que vão pautar a justiça que os incrédulos, que os escarnecedores vão experimentar. Então não tem surpresas. Está na palavra. Outro detalhe interessante é a relação entre a justiça de Deus sobre a Babilônia e a justiça de Deus sobre Jezabel. Sabe quem foi Jezabel? Jezabel foi a rainha de Israel, né? Esposa do rei Acabe. E ela se tornou, né? ela se associou a práticas de idolatria, a práticas de prostituição e perseguia os profetas de Deus no tempo dela. Então, Jezabel se tornou mais ou menos uma espécie de ícone, tá? Uma manifestação icônica da Babilônia, né? dessa liderança que persegue o povo de Deus, que promove a idolatria, que promove uma religião falsa. Tá? Então o Apocalipse ele associa Jezabel à Babilônia. Aí lá nas cartas, né, a igreja de Tiatira, ela é advertida contra tolerar pessoas que atuavam como Jezabel. Tá? Então, isto é, haviam líderes ali infiltrados na igreja de Tiatira que trabalhavam ali um ensino permissivo em relação à idolatria, em relação à permissividade sexual. Então, o texto usa o juízo de Deus contra Jezabel, lá do Antigo Testamento, para ilustrar o juízo de Deus contra a Babilônia, essa Babilônia espiritual. Então, segundo Reis 9:7 vai dizer assim: assim diz o Senhor, eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel.
exatamente a mesma frase, trocando Jezabel por Babilônia, aparece aqui no texto. Ok? Bem, então é uma prova aí dessa correlação forte do Apocalipse com o Antigo Testamento. Então, em termos de aplicação, gente, o tema da justiça é muito importante. Tá? Orar, esperar pela justiça de Deus, não é torcer, veja bem, não é torcer para que Deus puna alguém, não é desejar o sofrimento de alguém específico. Então, isso não aparece claramente no Novo Testamento. Então, a gente anseia pelo juízo de Deus, na medida que a gente anseia pelo estabelecimento do reino de Deus. Se o nosso prazer está no estado de coisas que reflete a vontade de Deus, se o nosso prazer é o estado de coisas de acordo com a vontade revelada na palavra de Deus, então eu não posso ter prazer nesse mundo, nessa realidade como um todo. Quer dizer que no mundo não tem nada de bom. Obviamente o mundo tem muita coisa boa, até porque a graça de Deus continua aí. Mas assim, de modo geral, amplo, tá? Esse mundo não me traz satisfação. Então, a minha expectativa é o estabelecimento do reino de Deus. E para isso, esse mundo precisa ser julgado. Não pode ter dois certos. Tá? Um errado, outro certo. Ok? Em contrapartida, não podemos confundir a paciência de Deus com injustiça. Tá? Que é um tema também que aparece na Bíblia. Até quando, até quando, até quando? Essa pergunta, ela perpassa os salmos, os profetas, e aqui também no Novo Testamento. Então, a paciência de Deus, né, como disse aí a Roseli, ela tem limite. Até a paciência de Deus tem limite. E o limite é o momento da vinda de Jesus. Também não podemos menosprezar o vínculo espiritual existente entre Deus e o povo de Deus. Tá? A gente hoje, nesse mundo contemporâneo, pós-moderno, a gente valoriza muito o vínculo individual. Né? Porém, a Bíblia ela valoriza o vínculo comunitário. Então, o vínculo, o ponto aqui não é simplesmente a perseguição que o mundo faz contra mim, Jackson. O ponto é a perseguição que o mundo faz contra a igreja, contra aqueles que participam da igreja, que se comprometem com a igreja. Então, o vínculo espiritual do Senhor é com o seu povo. Outro ponto interessante é a importância do culto comunitário como celebração antecipada do dia final. Então, justamente, cada momento de culto que a gente realiza como igreja funciona como essas pausas do Apocalipse. Então, as pausas do livro do Apocalipse, elas são justamente essa realidade do culto da igreja. Quando a gente para o testemunho, para a vida missionária, para né, o trabalho e a luta no mundo, para olhar para o alto, para adorar o Senhor, para oferecer a Ele louvor, adoração, celebração. Então isso é muito importante. Ok? Beleza? Deus abençoe você aí, entendeu? Deu para esclarecer bem? Então vamos agora para o versículo 3, a segunda parte. Tá? Segunda parte, o segundo aleluia. Então os textos do Antigo Testamento aqui são Isaías 34, versículo 10. Apenas esse versículo, porque lá traz um juízo de Deus sobre a nação de Edom, né, os edomitas. E aí o Apocalipse ele usa a descrição que Isaías faz para o juízo contra Edom, para descrever o juízo de Deus contra o sistema espiritual da Babilônia. Então o texto vai dizer novamente, aleluia, louvem o Senhor. Motivo, a fumaça da Babilônia sobe pelos séculos dos séculos. Há aqui uma conexão com o capítulo anterior, porque o juízo de Deus sobre a Babilônia espiritual foi justamente incêndio. Né? Lá no capítulo 18, verso 18, os pilotos e os marinheiros, eles gritam, eles pranteiam por causa da destruição da Babilônia. Eles assistem de longe a fumaça do seu incêndio.
O texto diz que essa fumaça durará pelos séculos dos séculos. É uma figura de linguagem para indicar que esse juízo espiritual ele é definitivo. Tá? Não haverá, graças a Deus, reconstrução para a Babilônia. Versículo 4 e versículo 5. Aí é a terceira parte desse conjunto. Os textos do Antigo Testamento são Salmo 106, verso 48 e Salmo 115, verso 13. Então, esses são os textos base para esse momento agora. Bem, temos aqui o seguinte. Além da numerosa multidão de salvos, nesses versículos, a multidão dos seres celestiais se junta para adorar a Deus. Então temos aqui personagens que nós já vimos aqui outras vezes. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes. São aqueles que nos capítulos 4 e 5, lá no início, eles estão junto do trono de Deus, adorando aquele que está sentado no trono, Deus e Jesus Cristo. Eles dizem o seguinte: Amém, Aleluia. Essa expressão Amém, Aleluia, ela é tirada do Salmo 106, verso 48, onde Jael louva a Deus pela libertação que Deus realizou em seu favor. O que é interessante é que Amém também é uma palavra hebraica transliterada. Né? Então nós temos aí duas palavras hebraicas que não são traduzidas, são apenas transliteradas. Então, quando você fala amém, você está falando hebraico. Né? Quando você fala aleluia, você também está falando hebraico. Olha que interessante. O versículo 5, tá? Nesse conjunto aí, ele traz um convite, que é, aí sim, curiosamente, quase a tradução do aleluia. Então ele traz aleluia e depois a frase: dai louvores ao nosso Deus. Ora, aleluia significa louvar a Deus, né? É um convite para se louvar a Deus. Então o texto em grego, depois do aleluia, vai dizer: dai louvores ao nosso Deus. O convite é dirigido a 3 grupos: vós, os seus servos, vós, os que o temeis, e os pequenos e os grandes. Naturalmente são 3 descrições para os salvos. Chama atenção a última, né? Os pequenos e os grandes, que é uma forma de dizer todo tipo de cristão. Tá? Os simples e os famosos, né? Os líderes e os simplesmente membros de comunidades. Essa expressão pequenos e grandes, para explicar a totalidade, ela é tirada lá do Salmo 115, verso 13. Também é usada no Apocalipse, no capítulo 11, verso 18. Fica evidente aqui a aplicação, não é verdade? Se todos os seus servos são chamados a louvar a Deus, todos os servos, todos que temeiam o Senhor, os pequenos e os grandes, significa que aquele que lê, aquele que ouve esse texto, que é servo de Deus, ele também é chamado a louvar o Senhor. Então o texto, o chamado dos seres celestiais para o louvor ao Senhor, ele ultrapassa, né, digamos assim, a audiência do Apocalipse para chegar em mim e em você. Todo aquele que lê o texto, que ouve o texto, tá? Ele está sendo chamado por Deus para participar no movimento de louvor e adoração ao Senhor. Então o que Deus deseja receber de você? Louvor. Isso é importante. Tá? O texto segue aí agora para a nossa quarta e penúltima parte, que é uma parte um pouco mais complexa. Temos aí os textos, né, do Antigo Testamento, que são Isaías 61:10, Isaías 52:17, Zacarias 14:9 e Salmo 118, 22 a 24. Tá? O texto começa com, mais uma vez, se ouvindo, João ouve uma voz como de grande multidão, e aí nós temos uma semelhança ao fragor de muitas águas. Essa conexão entre águas e multidão, ela já apareceu lá no capítulo 17, quando no versículo 15 diz assim: as águas são
povos, multidões, nações e línguas. Tá? Interessante essa realidade. Então, da mesma forma aqui, nós temos uma grande numerosa multidão como o fragor de muitas águas. Novamente, aleluia. Né? Esse é o quarto aleluia desse texto. E agora também novos motivos são incluídos. O texto vai dizer que o Senhor passou a reinar. Essa frase é uma frase interessante. Veja, lá no capítulo 11 do Apocalipse, verso 15, verso 17, aparece a mesma perspectiva. E lá no estudo desses capítulos a gente comentou sobre isso. Não vou retomar essa explicação aqui. O Antigo Testamento, né, você vai identificar a expectativa de um tempo futuro em que Deus voltaria para estabelecer um reino mundial sobre todas as nações a partir de Israel. Então a expectativa é, Deus vai reinar em Israel e a partir de Israel estabelecer um reinado sobre todas as nações da terra. Tá? Então Zacarias 14:9 ilustra isso, quando diz: o Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Isto é, a partir de Israel, Deus será o rei de todas as nações. Bem, o Novo Testamento, ele vai pegar essa esperança e vai processá-la de 4 maneiras, que eu quero mostrar para você. Em primeiro lugar, a ação de reinar, né, ou o agente celestial, né, ou divino, se a gente pode dizer assim, que vai estabelecer esse reino, passa de Deus para Jesus. Então as profecias que esperavam o reinado de Deus, ou Deus vindo reinar, elas são aplicadas à pessoa e obra de Jesus. Ele é reconhecido como rei, rei que foi entronizado pelo próprio Deus, a partir da sua ressurreição. Segundo lugar, o reinado deixa de ser realizado a partir de Israel para ser a partir da igreja. Então, não é a ideia de que um dia Deus virá para estabelecer um trono lá em Jerusalém ou lá no território de Israel. Então o reinado de Deus é a partir da igreja, porque a igreja é o povo de Deus. Terceiro lugar, o alcance muda de mundial para cósmico. Esse é um ponto interessante. Por quê? Lá no Antigo Testamento, a visão é que, a partir de Israel, Deus reinará sobre todas as nações. A partir do Novo Testamento, nós temos o seguinte: em Cristo, né, o reinado de Deus alcança todo o universo, inclusive o invisível. Né? Então, aquilo que está na terra, está nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, versículo 10, né, vai dizer isso, né, 9 e 10. Deus exaltou Jesus para que ao nome dele todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. Então é um alcance cósmico. Em quarto lugar, e mais importante, tá? Essa temática da expectativa futura, da vinda do reino de Deus, ela é dividida em 3 partes. Tá? Esse reinado, esse futuro reinado, a questão do tempo, tá? Ele é subdividido, ele é partido em 3 partes. A inauguração, a expansão e a consolidação. Então vamos lá. A inauguração. O reinado de Deus foi inaugurado no ministério de Jesus. A vida de Jesus, o seu ministério aqui na terra, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, inauguram, estreiam o reino de Deus aqui na terra. Por isso a pregação de Jesus, né, o tema principal da pregação de Jesus é:
o reino de Deus. O Evangelho de Marcos mostra que a primeira frase pregada por Jesus foi: arrependei-vos porque o reino de Deus chegou, está próximo. Então ele foi aberto. Agora, o reino de Deus está em expansão, porque a igreja recebe a missão de promover o reino de Deus. Enquanto Cristo está agora exaltado nos céus, ele atua na terra por meio do seu corpo, que é a igreja, na qual o Espírito Santo age. Então o Espírito Santo age sobre a igreja para que esta promova o reino de Deus. Então o reino de Deus está na fase da expansão. Agora, a consolidação, esse momento final do reino, ele acontecerá na vinda de Cristo. Então, o reino de Deus foi inaugurado com Jesus, está no momento da expansão e se consolidará lá, naquele grandioso dia. Então você veja o seguinte, que a expectativa do povo de Israel era de um tempo onde Deus voltaria para reinar. E aí o Novo Testamento faz o quê? Pega esse tempo e parte ele em três divisões, né, em três partes. Então, esse tempo do reinado de Deus, ele já foi inaugurado, ele está em expansão e ele será concretizado, ele só será concretizado lá na vinda de Cristo. Então, esse passaste a reinar, que está aí no Apocalipse, fala de um reino que já é do Senhor, tá? Porém que ainda não foi estabelecido em plenitude sobre o universo. O sentido de tudo que eu falei aqui, você vai encontrar lá no texto de 1 aos Coríntios, capítulo 15, do verso 24 ao 28, que diz assim: pois é necessário que Jesus reine sobre todos os inimigos, ou aliás, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele, Deus, tudo sujeitou debaixo de seus pés, dos pés de Jesus. Ora, quando a Escritura diz que tudo foi sujeito a Jesus, isso fica claro que isso não inclui o próprio Deus, tá? Que tudo submeteu a Cristo. Então Cristo submeteu tudo, aliás, Deus submeteu tudo a Cristo, excluindo-se a si mesmo. Então Deus, Pai, não está subordinado a Jesus, mas toda a criação está. Aí o texto continua: quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então vai chegar um momento que Jesus vai dizer: olha, cumpri a obra. Tá? Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Tá? Então você veja a expressão aí para as forças malignas que atuam nesse mundo, as forças rebeldes: ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Tá? A gente está pensando aqui nas forças da Babilônia espiritual, no dragão, no anticristo, no falso profeta. Outro tema interessante aqui, né, dessa parte é o do casamento do Cordeiro. Então veja, de fato, o Novo Testamento ele descreve Jesus como noivo e a igreja como noiva, e a chegada de Jesus no mundo como a grande festa de casamento. Tá? Então há vários textos que falam sobre isso. Aqui já não dá tempo da gente trabalhar essa perspectiva. Mas isso aparece no Novo Testamento como um todo, sobretudo no Apocalipse. O que é interessante é observar que o texto diz que a esposa já está pronta, porque ela está vestida com linho puro. E o texto vai dizer que esse linho representa a conduta dos justos. Há aqui uma interessante conexão, né? Eu acho isso assim sensacional, como o Apocalipse ele consegue colocar, né, de uma forma poética, metafórica, uma série de verdades complexas da teologia. Né? Porque nós temos aqui uma conexão entre justificação
e santificação. Porque veja, as vestes brancas, elas representam a nossa justificação. Os capítulos 6 e 7 do Apocalipse mostram que a salvação, né, aquele que crê em Jesus, recebe do Senhor vestes dadas por Deus, vestes de salvação. São as vestes da graça de Deus que cobrem os nossos pecados. Então, a justificação significa que eu já estou vestido pela justiça de Cristo. Então, glória a Deus, porque eu estou vestido pela justiça de Cristo, não pela minha própria justiça. Ok? Agora, ao mesmo tempo, estas vestes, elas indicam a nossa santificação, isto é, os atos de justiça praticados por nós. Temos aqui um imperativo para andarmos em santidade de vida. Então, veja, para você entender essa relação, a justificação é o que Deus já fez por você. A justificação é a realidade que vem sobre a nossa vida como dádiva de Deus no momento que a gente crê em Cristo. A gente não tem, o nosso único trabalho é crer, é confiar. Então nós recebemos essas vestes brancas, essas vestes de salvação, a partir dessas vestes de justificação, a partir da nossa fé. A santificação é o que você faz em obediência a Deus, se mantendo nos caminhos que Deus colocou você. Então a justificação é a ação de Deus. A santificação inclui a nossa responsabilidade. Tá? Temos um contraste aqui intencional entre essa esposa arrumada, essa noiva arrumada para o casamento, né, com as roupas da Babilônia. Lembram que a Babilônia, a gente falou sobre isso, ela também é descrita como uma mulher muito bem vestida. Só que enquanto a igreja ela é a noiva que espera o seu noivo para o casamento, a Babilônia ela é a prostituta que se prostitui com todos os reis e povos da terra. A Babilônia está enfeitada com roupas luxuosas, pedras preciosas, muita ostentação. O que enfeita a noiva de Cristo são os atos de justiça praticados por ela. Ela está vestida com um linho finíssimo. E esse linho são os atos de justiça, diz o texto. Então, é interessante isso, né? Como é que a gente se apresenta diante de Deus? O que importa para Deus não é como a gente está em termos de qualidade estética ou material, mas são as nossas ações. Essas roupas, elas também indicam o sacerdócio da igreja. Tá? Os sacerdotes, eles também possuíam roupas especiais. E aí se a gente comparar, né, as roupas aí da noiva com a descrição da roupa dos sacerdotes lá em Êxodo, nós vamos ver que há uma realidade. Então, essa ideia da gente estar vestido com roupas de sacerdócio indica que, todos nós somos sacerdotes. Já vimos isso aqui no Apocalipse. Mas o lance é que fomos vestidos para o serviço. O sacerdote é aquele que foi separado por Deus para viver um ministério de serviço a Deus. Então, essa conexão entre roupa, noiva e sacerdote vem lá de Isaías 61:10. Abre aspas aí. É grande o meu prazer no Senhor, diz o texto. Regozije-se a minha alma em Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação. Veja, ele me vestiu. E sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Então não somos salvos por causa de nossas obras. Ok? Então a gente não é salvo por causa das obras de justiça. Mas as nossas obras não passam despercebidas pelo Senhor. Existe um reconhecimento. Então, quando você crê em Jesus, você recebe vestes novas, vestes limpas, vestes puras, que são a graça de Deus sobre a sua vida. Agora, se a gente olhar lá novamente a seção das cartas, nós vamos ver o seguinte: a igreja de Sardes foi advertida porque eles estavam contaminando as suas vestes.
A igreja de Laodiceia foi advertida porque estava nua, sem roupa. O que isso quer dizer? Então, se a roupa representa os nossos atos de justiça, tá? Os atos que a gente faz em consequência da graça de Deus na nossa vida, se as roupas representam o nosso caminhar de santificação, roupas contaminadas como sardes, significa que nós estamos tendo, as nossas ações não estão correspondendo à graça de Deus. Não estamos caminhando em obediência, mas estamos nos corrompendo com as pressões da Babilônia. Estamos sujando as nossas vestes de pecado, de idolatria. E o estágio pode ser pior, né? Quando a gente chega em Laodiceia, a igreja que estava nua. Por que estava nua? Porque ela simplesmente chegou no estágio onde Deus não encontrava nela nenhuma obra de justiça, nenhuma obra que correspondesse à presença de Deus no meio deles. Olha que seriedade. Tá? Então, são advertências que nós devemos levar em consideração. Por outro lado, quando a gente caminha em obediência e fidelidade, servindo a Deus, pagando preço, tomando a cruz, negando-se a si mesmo, a gente lembra de Hebreus, que vai dizer que Deus, ele não está esquecido, não se esquece do trabalho que nós realizamos em favor da igreja. Então, a noiva estar adornada com esses atos de justiça significa que as nossas obras, elas não passam despercebidas ao Senhor. Quando elas são erradas, elas não passam despercebidas ao Senhor, e por isso nós somos exortados a mudar, como o caso de Sardes e Laodiceia. Mas quando a gente tem obras de justiça, de fidelidade, de obediência, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça, o Senhor percebe, o Senhor reconhece, o Senhor vê que você está vestindo as vestes que Ele te deu. Né? Você está usando as vestes que Ele te deu. Tá? A gente poderia usar aqui a metáfora do guarda-roupa. Seria uma metáfora mais contemporânea. Né? É como se Deus, né, não é que Deus te deu apenas uma roupa. Deus, ele te deu um guarda-roupa. Deus te deu um closet, digamos assim. Tá? E quando você segue uma vida de obediência ao Senhor, você está vestindo as roupas que o Senhor te deu. De honestidade, de santidade, de fidelidade, de compromisso do reino, de praticar o fruto do Espírito, e por aí vai. Né? Quando você se contamina com esse mundo, quando você peca, quando você erra, e todos nós pecamos, você suja as roupas que o Senhor te deu. Né? Só que, às vezes, quando a santidade ela se torna ausente da nossa vida, tá? De forma completa, é como se nós estivéssemos nus diante do Senhor. Então, aí ainda nesse estágio, não é, digamos assim, o desespero, né? Porque a gente lembra de Laodiceia, né? Jesus disse para eles, olha, eu digo que vocês estão cegos, miseráveis e nus, mas aconselho-te que compres de mim, né, colírio, ouro e vestes. Então o Senhor, ele tem vestes que são oferecidas para nós. Aí vem um passo de eu reconhecer que as minhas roupas estão sujas, reconhecer que eu estou nu diante do Senhor e que eu preciso de roupas novas, roupas de justiça para a glória de Deus. Amém, gente? Então ficou faltando aqui os versículos 9 e 10, né? Já são 9 e 20, né? Eu vou parar aqui, né? E a gente continua na quarta-feira a partir do verso 9, né? Para não ficar assim muito extenso, muito o tempo, né, de duração, não ficar muito diferente dos vídeos anteriores. Então quero registrar aqui a minha gratidão. Sei que foi chegando aí, vai colocando seu boa noite, para a gente poder, né, agradecer. Estão aqui os nossos fiéis escudeiros e seguidores, o Alan, a Andresa,
a Priscila, a Ana Paula, o Flávio também, a Simone, a Deusa, a Graça, Eliane. Boa noite, Eliane. Deus abençoe. Prazer tê-la aqui com a gente sempre, né? A Vilma, né? Dilza, a nossa querida irmã Dilza, Deus abençoe, né? A querida Ana Paula, que bom que está aqui com a gente, Ana Paula, Deus abençoe. A Roseli, olha aí, Luiz Ângelo, Deus abençoe, meu querido. O Alexandre Freire também apareceu aqui. O Sebastião Carlos. Vamos lá. Joema, boa noite, Joema. Que bom tê-la aqui. A Elza, né? Deus abençoe, Elza. Que bom tê-la aqui com a gente. Sidney chegou aí, olha. Que beleza, hein, Sidney? Que bom, hein? Acho que é isso, gente. Falei aqui da Simone Machado, né? Não sei se hoje temos duas Simones, mas tem a Simone Leal, que sempre parece, tem a Simone Machado, as duplas, para não faltar nenhuma Simone aí. Gente, Deus abençoe, o prazer estar com vocês e a gente se vê na próxima quarta-feira. Um abração aí, boa noite.